Olá, meus queridos. Estamos aqui de volta em mais um vídeo. Temos um assunto hoje um tanto quanto que obscuro, mas que precisa ser aclarado com toda a potência necessária. E hoje nós temos uma pergunta que surgiu, que é a seguinte: possessões demoníacas existem? Bom, a primeira e clara resposta: sim, existem. Porém, nós precisamos entender quais são esses demônios, né? Ou que são, né? Ou o que são esses demônios. Eles são tratados em toda a literatura, de todas as estruturas religiosas e também de todas as estruturas históricas. A possessão demoníaca é alguma coisa muito comum. Porém, este termo nos direciona para os filmes de terror, né? E quando nós falamos em possessão demoníaca, nós lembramos em filmes de terror. E a maneira pela qual estes filmes de terror mostram essa questão da possessão demoníaca é uma forma extremamente equivocada. Talvez intencional. Intencionalmente equivocada. É um filme. Nós precisamos entender o seguinte: estes filmes não foram projetados para esclarecer ninguém. Estes filmes foram projetados para ter audiência. E é da natureza humana buscar coisas catastróficas. O ser humano gosta de catástrofe. Nós temos a seguinte coisa: boa notícia não é notícia. Você vê, a populaça se deleita com notícias de crimes próximo ao horário do crepúsculo. É isso, né? As pessoas param o carro para ver um acidente, mas não param o carro para ver uma árvore frondosa e bonita em toda a sua floração, no seu ipê amarelo. Ninguém para. Estou parando meu carro para ver um ipê amarelo. Ele vai parando o carro para ver um acidente. Então é da natureza já humana gostar destas coisas. Então, os filmes não são projetados para esclarecer nada. Muitas vezes colocam uma visão distorcida de tudo. Então, quando nós falamos em possessão demoníaca, nós precisamos entender melhor através do termo chamado obsessão espiritual. Então, nós temos a existência de obsessores, que são de muitos tipos diferentes. A maior parte desses obsessores, eles se aproximam de alguém por uma ressonância, por uma conivência. Então, via de regra, não existem vitimados. O indivíduo, ele atraiu uma energia, um pacote de energia, uma entidade obsessora, porque em algum lugar dele ele tem aquela vibração em ressonância. Então isso é alguma coisa básica que nós precisamos entender. Ou seja, ele não foi vítima, olha, é todo bonzinho, chegou uma entidade do mal e obsedou. Okay? Então nós temos diversos tipos de obsessão. Existem as obsessões que produzem os quadros menores, que são aqueles quadros onde o indivíduo fica triste sem razão específica, onde ele tem contato sexual com alguém e a partir desse contato ele fica meio que desmotivado, como se as suas forças tivessem se esvaído, né? Então nós temos um processo de obsessão, né? Tanto que Paracelso ele dizia que uma das causas das doenças chamava-se ens siminis, que eram as doenças provocadas por contato sexual, que não eram as doenças venéreas. Nós não estamos falando de patologias venéreas, de DSTs. Nós estamos falando de doenças psíquicas que vêm através dessas obsessões por contato, né? Então, essas obsessões elas existem de todos os tipos, de todos os jeitos, de todas as formas. E muitas delas elas estão relacionadas a pacotes de energia. E é isso que explica, por exemplo, o caso que muitas vezes você que está assistindo aqui, talvez um dia na sua vida você sentiu uma grande raiva, mas passado algum tempo, o fator que produziu a raiva continua existindo, mas a sua raiva sumiu. Ou muitas vezes você estava com um ciúme catastrófico.
A aparente causa do ciúme, que era na verdade um gatilho, continua existindo, mas de repente você não sente mais nada? Como você consegue me explicar isso? A psicologia não tem ferramentas para explicar isso. Tá ok? Por isso que a psicologia do nível freudiano, lacaniana, reichiana, vários tipos, elas vão até um certo ponto. E tanto que este limite fez com que surgisse uma abordagem um pouquinho mais globalizante, que é a psicologia transpessoal, que leva em consideração a existência de energias transpessoais, ou seja, que estão além de sua psique, que são extrapsíquicas, que interagem com o seu campo de consciência. E, geralmente, uma pessoa que tem sensações do tipo, ora estou sentindo isso, ora estou sentindo aquilo, dentro da mesma circunstância, é porque ela, muitas vezes, sofre de uma obsessão psíquica constante e não se deu conta ainda disso. E é por isso que, no decurso das eras, as disciplinas espirituais e, infelizmente, quem cuidou das disciplinas espirituais no decurso da nossa história foram as religiões, né? Infelizmente foram as religiões, que só através delas que muitas curas eram obtidas, né? Curas de natureza psíquica. Através das disciplinas espirituais. Através de disciplinas espirituais que, infelizmente, foram tradicionalmente preservadas em ritos religiosos. Eu digo infelizmente porque toda religião não é científica. Toda religião puxa a sardinha para a sua brasa. E, por esta razão, elas são extremamente tendenciosas. O que não invalida o mérito de suas práticas. Por exemplo, a Igreja Católica é extremamente questionável no decurso de muito tempo. É patente e notório que ela criou um engrandecimento de sua riqueza por conta de toda a Inquisição, né? A demanda inquisitória, um dos objetivos era enriquecimento, tá ok? Não era, nunca teve ninguém bonzinho, eu vou sair daí porque eu quero cercear a ação do diabo. Não, eles criaram a Inquisição porque os bens do suposto bruxo vinham para a igreja, né? Obviamente que quem apoiava a igreja era o Estado. O Estado sempre apoiou a igreja, né? Sempre era uma conjunção entre Estado e igreja. Detalhe, quem criava os concílios, quem dava o comando para a existência de um concílio, nunca era o Papa, sempre era o Estado, o rei. Então, a igreja sempre esteve em uma associação mafiosa com o Estado. E o enriquecimento da igreja se deu a partir disso. Agora, é por isso que você vai dizer que os rituais exorcistas da igreja não funcionam? Claro que não. Eles funcionam, né? O exorcismo cristão funciona. Existem práticas de exorcismo budista que funcionam. Exorcismo. Agora, se a gente for falar de espiritismo, aí nós vamos ter uma gama muito ampla, porque o espiritismo, um dos pilares do espiritismo indiretamente, é a doutrinação das entidades que criam obsessão. Tanto que no Livro dos Espíritos de Allan Kardec você tem uma profusão de detalhamento, talvez o mais detalhado tratado sobre obsessão seja o Livro dos Espíritos de Kardec, não é? As religiões afro-brasileiras, por exemplo, a Umbanda, ela tem uma profusão de técnicas também para exorcismo. O hinduísmo tem uma coisa gigantesca para exorcismos. Então, o exorcismo... O islamismo tem, os ruqyás islâmicos, você vai ver as orações de Alá para exorcizar os djinns negativos, né? Então, isso aí você vai ver em tudo, né? Na Índia, você chama isso de Rakshasa, né, que são as entidades negativas que habitam outros planos. No Islã você tem, por exemplo, os jinn negativos, porque tem jinn de todo tipo, né? O jinn é o equivalente de daimon. Então, quando você fala de demônio, você não está falando de... Tem que ver qual demônio. Veja bem, se você tem uma mente que foi criada e educada por filmes da Disney, eu sinto muito. Então, quando eu falo de demônio, eu não estou falando de demônio de filme. Estou falando de daimon, que é uma criatura do reino elemental que pode ser positiva ou negativa. Alguns daimons se voltam contra um ser humano, né? E muitas vezes o indivíduo passa a ter uma obsessão psíquica em função daquilo.
Muitas vezes um humano vamos supor, um ser humano ele vai construir uma casa em cima de um lugar que era um cemitério indígena, por exemplo. Ele vai passar a ter problemas de obsessão psíquica em função de que ele violou um lugar sagrado. Né? Ele violou porque ele não sabia, não, mas ele optou pela ignorância, ok? Ele não sabia porque ele fez uma opção pela ignorância, ele achou que tudo era besteira e agora esta mesma pessoa que fez uma violação energética precisa controlar os seus problemas psíquicos com remédios em seu psiquiatra. Então, por trás da maior parte dos problemas psiquiátricos, nós temos problemas de obsessão espiritual, que seriam mais facilmente resolvidos dentro, por exemplo, de uma competência xamânica, né? Então, logo, a obsessão espiritual existe, ela está em todas as pessoas, em graus menores ou maiores. Obviamente que uma pessoa que tem uma estatura de iluminação muito grande, que é aquela que já resolveu os seus capítulos interiores de uma forma muito forte, quando chega uma entidade obsessora em contato com aquela luz, ele já se transforma. Né? Então, essa que é a questão a ser entendida também, mas que essas obsessões espirituais existem o tempo todo. Elas vão existir com mais facilidade nos ambientes onde as pessoas cultuam a inconsciência. Existem cultos à inconsciência. A maior parte das agremiações humanas, elas não foram desenvolvidas para culto à consciência. Você não chama alguém para sua casa e vem aqui, a gente precisa conversar sobre a transcendência, vem aqui para fazer uns mantras. Claro que isso ocorre em círculos muito pequenos, mas é mais normal que você chame as pessoas da sua casa para fazerem um churrasco. Ou para vocês conversarem sobre o time favorito. Então essas pessoas elas já estão em um processo de obsessão consentida. Porque a obsessão consentida, você passa a partilhar de um karma coletivo. Então tem 20 amigos. Um determinado goleiro do time daquele povo em comum não pegou a bola. Todos eles se entristecem ao mesmo tempo. Então é dessa maneira que os indivíduos vão tendo comportamentos coletivos e vão tendo condições kármicas coletivizadas porque eles não estão trabalhando para a sua individuação. Muito pelo contrário, eles estão trabalhando para a sua coletivização, porque, via de regra, o ser humano, na necessidade de ser aceito, vende a sua alma para o diabo. Então, aí vocês vão entender qual é o significado de você vender a sua alma para o diabo. É você abrir mão da sua individuação pela sua falta de força de assumir verdadeiramente quem você é. Sucumbido pela necessidade de aceitação, você passa a ser aquela pessoa muito incluída dentro dos movimentos de massa, e este movimento de massa é o movimento de daimon, um daimon coletivo que gera a perpetuação da ignorância humana. Né? Então, aí você quer entender o que é verdadeiramente vender a sua alma para o diabo? É isso, é você negar a sua individuação. Né? E você num processo que você se individua, você forçosamente vai se transformar em um ser estranho ao contexto. Porque cada indivíduo é uma obra única, cada indivíduo é uma obra-prima. Logo, cada indivíduo é absolutamente diferente. Então, quando você abre mão da sua individualidade para ter um comportamento de aceitação ao bando, neste momento você vendeu a sua alma para o diabo. E as pessoas pensam que vender a alma para o diabo é fazer um ritual de acender as velinhas, de botar um quadro do chifrudo. Isso não existe, isso é coisa de desenho. Né? Então, a venda da consciência é assim. Terei que interromper porque soou um alarme. Um instante, já volto. E voltando aqui, surgiu mais uma pergunta paralela a este contexto, que é de extrema importância também. No caso da pessoa não ter como fazer a desobsessão, ela não conhece nenhum xamã, ela não tem acesso a esse tipo de pessoa que possa ajudá-la. Você acha que vale a pena ela ir num psiquiatra e pedir algum tipo de medicação? Mas é claro, isso aí é a primeira coisa que o indivíduo tem que fazer, num caso como esse, porque são remédios de misericórdia, porque só quem passou por um transtorno mental, um transtorno de pânico, um transtorno de toque, um transtorno depressivo,
Só quem já teve ímpetos suicidas, por exemplo, é que sabe a potência da dor emocional. Então, é a mesma coisa. Eu tô aqui com uma fratura exposta no meu pé. Você vai ter que tomar um analgésico ferrado. Você vai ter que tomar uma morfina. Ok? Então, existem morfinas psíquicas que são componentes altamente misericordiosos no caso do indivíduo está com uma condição aguda, não é um caso agudo, obsessivo, potente aí. Aí o que ele deve fazer? Use isso, mas também vá à causa. As duas coisas ele vai ter que fazer, né? Como aqui no Brasil nós não temos... No Brasil, nós temos a maior quantidade de pessoas que falam sobre esse assunto. Então, não vai ser sobre desculpa. Claro que existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Como existem bons mecânicos, tem maus mecânicos. Mas sempre vai ter pessoas que entendem desse lado aí, que são as pessoas sensitivas. Um sensitivo é capaz de bater o olho em alguém e saber se ele está com os campos energéticos obsedados, né? Mas essa questão da obsessão espiritual é muito grave, né? Essa obsessão, ela produz a maior parte dos os contratempos da fenomênica emocional de alguém, não é? As raivas, os ciúmes, tudo isso aí tem processos obsessivos fortes trabalhando por conta disso. E é por essa razão que muitas vezes, do nada ela some, do nada ela volta. Os gatilhos continuam os mesmos, mas do nada ela vem, do nada ela vai. Por quê? Porque existe um componente extrapsíquico, ou seja, que não está na psique humana, ao qual ele está interagindo, que produz todo esse fenômeno, né? E isso aí é extremamente comum e acontece com mais de 90% das pessoas. Só não acontece com aquelas pessoas que já têm um corpo de luz formado, um nível de consciência iluminada, onde ele não mais recebe intrusões de campos externos ao psiquismo dele. E, no caso, para a pessoa ir se livrando, vamos supor, ela faz a desobsessão, tá tudo certo, mas o padrão que atrai os espíritos continua nela, certo? Então, o trabalho de modificação é um trabalho com a sombra mesmo da própria pessoa, certo? De ela trabalhar isso para ir eliminando essa sombra e cada vez iluminando mais, né? Não é isso? Claro. O trabalho maior que o indivíduo precisa fazer é o entendimento do seu psiquismo, que é a compreensão daquilo que está na sua sombra. Então, ele precisa fazer as duas coisas. Primeiro, compreensão da sua sombra, e nos casos mais agudos, ele se utilizar de alguma técnica, e aqui eu não vou dar receita nenhuma, porque o objetivo não é dar receita, aqui não é um canal destinado a isso, mas ele utilizar técnicas que possam dar encaminhamento a essas entidades obsessoras, que na verdade elas também não estão bem no mundo onde elas estão, né? Porque só causa o mal aquele que não está bem. Exato. Nós precisamos entender isso. Estão mal. Estão mal. Então só causa o mal quem não está bem, porque quem está bem causa o bem, quem está mal causa o mal. Então, uma das formas de você trabalhar com qualquer nível de obsessão é através da energia amorosa. E é por esta razão que o amor cura tudo, mas o amor num sentido mais pleno, o amor no sentido de consciência. Ou seja, se vem uma sensação negativa e ainda você, junto com aquela sensação negativa, você gera condenação, julgamento, raiva, você vai piorar mais a situação ainda. Então, o amor sempre é a resposta. Amor e aceitação são componentes imprescindíveis para que o indivíduo saia de qualquer caso de obsessão. Então, muitas vezes, você que está ouvindo aqui, a sua tristeza tem uma natureza obsessiva. Óbvio que pode ter uma relação muito grande com as suas insatisfações próprias, não é? Mas muitos casos são casos de obsessão. O ciúme que você está sentindo pode ter uma natureza obsessiva, a raiva que você sente pode ter uma natureza obsessiva, e essas obsessões, elas são obsessões por seres encarnados e por seres desencarnados, porque o indivíduo pode ser obsedado pelo campo energético de alguém. Né? Então, a obsessão não é só um fenômeno onde uma entidade sem corpo obseda uma entidade com corpo. Pode ter uma obsessão de uma pessoa com corpo para outra pessoa com outro corpo também. Você pode ter uma mãe que é absolutamente obsessora. Você pode ter um pai que tem uma potência altamente obsessora. Você pode ter um marido que é uma entidade obsessora, que vai atuar dentro de você obsedando. Né? Então, todas essas questões, elas são resolvidas com o autoconhecimento. Não tem como. E este autoconhecimento implica em você não fazer um papel de vítima, você ser verdadeiramente um elemento transformador e buscar conhecer-se, né? Agora, existem pessoas que dizem, nada disso é verdade. Aí você vai ver a vida daquela pessoa, ela não tem individuação. Certo. A vida dela é comer, beber, dormir, transar e ganhar dinheiro. Isto é eu chamo de animal melhorado, porque ela não tem
intenção de individuar-se. E aquilo que nos distancia do reino animal é a nossa possibilidade de termos uma individualidade anímica, de nós conquistarmos a nossa alma. E isto só é possível se você se respeitar absoluta e completamente no seguinte ponto: todos nós somos muito diferentes uns dos outros. E assumir verdadeiramente quem você é o caminho para a individuação. Então, é isso. Agora, muitas pessoas, elas têm uma insegurança muito grande, elas têm uma necessidade de ser aceitos pela clã, aí elas perdem essa individuação completamente, né? Elas se prostram frente ao coletivo e elas preferem ser aceitas do que serem elas mesmas. Essa é a grande pena, né? Ela prefere ser aceita do que se transformar nela mesma. Com isso, ela sempre viverá uma vida sem perceber o valor que tem. E isto é, por si, a inversão do motivo pelo qual você existe. Prestem bem atenção. Isto, por si, é a inversão do motivo pelo qual você existe e respira. Consciente disso, você, a partir de agora, tem a opção do que fazer com a sua vida e existência. Ok? É isso. Até o nosso próximo vídeo.